Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha numa edição que acabou de chegar também, está saindo pela Panini. Mas, antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e, se gostar do que a gente mostrou aqui, deixe o seu like, tá bom? Aqui nós estamos na mão aqui com Rua Perigo, o volume 2, o final da história da Rua Perigo. Já temos um vídeo no canal falando do volume 1. Se você quiser dar uma olhadinha no volume 1, pode olhar lá também. Aqui é a expectativa do final da história, que o Tom King é um grande mestre contador de histórias e essa edição promete ter um final bem interessante. Vamos abrir ela aqui para dar uma prévia aqui para vocês. Da parte da arte, né? A história eu não vou poder comentar ainda porque, logicamente, eu ainda não li, né? Depois que eu ler, eu gravo um vídeo contando um pouquinho da história, do final da história, né? Porque eu já contei um pouquinho da primeira parte. É uma história do estilo Tom King, que tem uma narrativa muito mais adulta, uma narrativa mais truncada, um pouco mais complexa, né? Que não é para crianças e adolescentes, tá? Por isso Tom King é um dos meus autores favoritos, ele escreve realmente para adultos. E ele tem muitas referências, né? Ele faz muitos insights de histórias da literatura, de referências ele tem uma bagagem cultural dos personagens da DC Comics extraordinária. Tanto é que ele usa aqui de um elenco de personagens de segunda, de terceira linha da DC Comics. Aqui não tem nenhum personagem muito famoso, não tem ninguém da Liga da Justiça aqui nessa história. O que acontece aqui é que ele tem muito mais liberdade de trabalhar com esses personagens que os editores da DC não sentem tanto problema nisso. Então, aqui ele faz uma daquelas histórias extraordinárias deles, fazendo uma reflexão sobre as origens das histórias em quadrinhos de super-heróis e, principalmente, dos heróis da DC Comics. Aquela fase da transição entre a Era de Ouro, que é basicamente da DC Comics, né? E da Era de Prata, que ela divide a Era de Prata com o surgimento da Marvel, tá? Então, aqui, essa edição, que é uma edição bem simplesinha, das mais simples da editora Panini, que é essa capa lombada quadrada, ou capa canoa, como algumas pessoas preferem chamar, e compõe a Danger Street, né? Rua Perigo, do 7 ao número 12, ao final da história, quando ela foi publicada, então, em 12 edições lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui na edição, repetindo que isso aqui é uma prévia para vocês terem uma noção da arte, basicamente da arte. Porque da história eu não vou poder falar, porque eu ainda não li. Mas eu queria mostrar em primeira mão para vocês a arte dessa edição, que mantém, né? É o mesmo artista, eu esqueci o primeiro nome dele, é o Jorge Fornes, que faz a arte da história, que tem essa pegada de história mais para adultos, né? Então, o traço dele é um traço bem simples, puxado para uma arte mais realista, mas bem simples mesmo. É um bom contador de história para as histórias do Tom King, que são histórias bem mais complexas, em que a arte não é assim tão fundamental. Agora, eu tenho que dizer também que não é uma arte que me agrade, tá? É uma arte extremamente simples que eu acho que fica a dever em alguns momentos, em algumas circunstâncias. Mas a história do Tom King realmente atende bem a nossa necessidade de uma boa narrativa e é também uma história que, se você é um leitor assíduo da DC Comics, você vai curtir muito mais, por causa exatamente das referências históricas que ele vai fazendo aqui. Não é, logicamente, uma história com muita aventura, muito menos com muita ação, não é. A narrativa dele é muito mais romântica, é uma narrativa muito mais teatral, né? Com muito mais impacto nas revelações que vão surgindo no desenrolar da história, tá? É uma história que mantém um bom suspense,
para guardar uma solução para o final e que tem muitas reviravoltas. Eu estou falando isso, logicamente, em referência ao primeiro volume, né, gente? E aqui do segundo volume eu ainda não posso falar muita coisa. Mas acredito que vai seguir o mesmo rumo do primeiro volume, que foi bem interessante. Eu dei para essa edição, eu dei uma nota 8. Para o volume 1 eu dei uma nota 8, que é uma nota alta, né? Eu costumo distribuir a minha nota de 0 a 6 para a arte, porque a história em quadrinho, para mim, é mais a arte do que a história propriamente dita, né? E de 0 a 4 eu dou para a história. Logicamente, a história do volume 1 eu dei a nota 4, que é a nota máxima, mas para a arte eu também dei a nota 4, porque não é uma arte que me agrade muito, a arte do Jorge Fornes. Mas atende bem a narrativa do Tom King. Então, por isso, o volume 1, para mim, teve uma nota 8. Né? Mas é uma leitura bem interessante, tá? Não é das edições mais baratas da Panini, né? Porque é uma edição relativamente nova, americana, né? De 2023, uma edição nova, então ela tem um custo mais alto para a Panini, para a publicação, direitos autorais, essa coisa toda, né? E a gente já viu edições do mesmo volume, número de páginas e etc., a gente já viu por um preço bem menor. Mas como é um lançamento, é um título muito novo, né? Então o preço não é dos mais baratos, tá? Os personagens aqui que me chamam mais atenção é, logicamente, o Senhor Destino, né? Que tem uma participação interessante, e o Rastejante, que é um personagem lá dos anos 70 também, que eu considero bem diferente, bem interessante mesmo. Mas aqui ele trabalha com todo o universo da DC Comics de segundo e de terceiro escalão, tá? Aqui não tem ninguém, nem do Triunvirado, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, e nem da Liga da Justiça, tá? Os famosinhos da Liga da Justiça não vão aparecer aqui. Isso aqui é para aquela pessoa que já leu muita coisa de quadrinhos, que não está mais tão interessada nos personagens, né? Não quero ler só a história do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha. Eu quero ler histórias bem construídas. Eu sempre falo isso, que depois de um tempo os personagens caem para um segundo plano. No primeiro plano estão os grandes escritores e os grandes artistas, né? Então, eu acho que essa escolha aqui que eu fiz para o mês de maio, né, que nós estamos, mês de maio, foi uma escolha bem acertada, tá? E no nosso canal, depois eu faço um resumozinho das edições que eu escolhi para o mês de maio e que já estão chegando aí pela Panini Comics, lá pelo site, né, da Panini. Mas você pode comprar essa edição aqui também no seu jornaleiro favorito, nas suas lojas de quadrinhos favoritas e também pela Amazon. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica aqui, volume 2, Rua Perigo, do mestre Tom King. Até a próxima.